O Simba é uma narrativa de aventura que lida basicamente com dois personagens que têm o mesmo nome. É o Simba o Terrestre, que é um sujeito, assim, digamos que é um carregador, ele carrega fardo e ele tem muita dificuldade, ele é um homem pobre. E o conto começa assim quando ele está lastimando a vida dele, que é uma vida precária, de muita dificuldade e tal. E aí acho que ele parece que num trabalho que ele vai fazer, numa entrega de um fardo que ele vai carregar, ele entra num jardim. Ele percebe que é um jardim assim, numa espécie de uma rua escura, deserta, sei lá. E aí ele percebe que ali tem uma espécie de um oásis, é um lugar muito bonito e tal. É até um tópico, acho que da literatura árabe, é o lugar do jardim, do prazer, de uma interrupção assim da vida muito dura, digamos, para um remanso, para um lugar de descanso. E aí ele está ali, ele está se lastimando, porque a vida dele não é boa, nada de bom acontece, e há um duplo dele, também chamado Simba, que é dono daquele jardim, é dono na verdade daquele castelo. O jardim faz parte de uma propriedade maior, que é um castelo. E aí tem o Simba, o marujo, que ouve lá de cima, se não me engano, da sacada, ele ouve o Simba, o terrestre, se lastimando. E aí ele se interessa por ouvir a história daquele sujeito. E aí ele vai lá na janela, o Simba, o marujo, e convida o Simba, o terrestre, para subir até a casa dele, onde ele está oferecendo, na verdade, acho que um jantar, é uma espécie de uma situação de convívio social. Tem outras pessoas e tal, e está sendo oferecida uma comida. E aí o Simba, o marujo, pede para o Simba, o terrestre, contar um pouco a história dele. Ele conta, ele fica sem graça, ele fica meio incomodado pelo fato de ter falado mal da vida, e parece que ele fala em algum momento que ele tem inveja de uma pessoa que tem uma casa tão bonita quanto aquela tal. E aí, em vez de o Simba, o marujo, se incomodar com isso, ele, na verdade, acha muito interessante a história, e como eles são um duplo, como eles têm uma identidade, né, pelo fato de terem o mesmo nome, ele acha por bem convidá-lo para fazer parte daquele banquete, e ele diz que ele vai contar a história dele. E ele tem uma história de muitas aventuras vividas no mar. E aí tipicamente, digamos, um conto de estrutura árabe, ligada, né? Não é propriamente, acho que não é a origem não é das Mil e Uma Noites, não. Parece que é aquele galã que colocou na edição que ele fez francesa das Mil e Uma Noites. Mas de qualquer maneira acabou ficando conhecido como um conto do ciclo das Mil e Uma Noites. Mas a estrutura é típica porque é uma história que vai sempre sendo interrompida, e aí o narrador anuncia que essa história vai se desenvolver depois, mais adiante. E aí isso que acontece, o Simba conta a história dele no mar, que a rigor se desdobra em 7 episódios, ele conta 7 histórias. E aí tem uma coisa curiosa, a cada vez que ele conta uma história, uma parte da aventura dele, ele ao final se despede do Simba, o terrestre, que está encantado pela possibilidade de ouvir aquelas histórias todas. Ele dá um dinheiro para o Simba, o terrestre, e aí pede que no dia seguinte o Simba volte para ouvir a continuação da história. Isso acontece durante, em princípio, 7 dias consecutivos. E as histórias sempre têm a mesma estrutura cíclica. O Simba conta que quando ele era jovem, ele saía de Bagdá, porque ele tinha, digamos, o apelo pela aventura, o amor pela aventura. A aventura dele tinha que ser no âmbito do mar, claro. Aí ele alugava um navio, ou sei lá, fazia uma espécie de frota com um navio para vender coisas no Mediterrâneo ou no Oriente Próximo. E aí, como é tipicamente, né, das estruturas narrativas ligadas ao mar, ele sempre sofria um naufrágio. E aí é por meio desse naufrágio que ele conhece um povo diferente, uma terra estranha, costumes exóticos e tal. Ele passa ali, digamos que um mau bocado, né? O pão que o diabo amassou em cada naufrágio, só que ele tem, digamos que um apelo muito grande, um apego muito grande pela vida. E aí ele sempre consegue superar qualquer infortúnio, qualquer tragédia, e ele sempre é restituído de novo para a pátria de origem. Ele sempre volta para Bagdá. Aí quando você percebe que ele se cansou daquela aventura e acha que ele vai sossegar, é o momento de ele começar a pensar em uma nova aventura. E de novo ele faz sempre a mesma estrutura. Ele aluga o navio, carrega o navio com as mercadorias que ele quer fazer
as trocas comerciais, viaja, aí tem um naufrágio, é mais ou menos esperado isso, ele naufraga por algum motivo e tal. Um dos episódios, que é o episódio do gigante, que eu não sei se é o segundo ou terceiro, a segunda ou terceira saída, é um episódio que lembra integralmente o episódio do Ulisses e do Ciclope. É a mesma estrutura. O gigante também é devorador de homens, todos os amigos do Simba são devorados, são comidos vivos pelo gigante. É a mesma. O Ulisses, a Odisseia foi composta mais ou menos pelo século VIII a.C. O Simba é do século VIII depois de Cristo. Então naturalmente o narrador aqui das Mil e Uma Noites ou dessa estrutura árabe conhecia de longa data o poema homérico, porque até o recurso é o mesmo. O Simba e os amigos dele pegam uma estaca, esquentam a ponta dessa estaca até ela tornar ficar em brasa, e aí quando o gigante está dormindo, eles vão lá e furam o olho do gigante justamente para lutar, para derrotar o gigante, que é a única maneira que eles conseguem. E aí o gigante está derrotado, mas só que ele chama dois amigos, eles vão pro barco, assim, identicamente o episódio da Odisseia, com Ulisses e os companheiros. Aí eles vão pro barco, conseguem fugir do gigante, só que dois gigantes que estão saudáveis vêm o barco e pegam uma pedra e atiram contra a embarcação. E aí eles naufragam e quem se salva é somente o Simba aqui no caso. Então essas estruturas são todas mais ou menos parecidas. Na sétima história, na sexta história, ele vira uma espécie de embaixador, ele acaba representando, né, a cidade de Bagdá num reino estrangeiro, que não sei se é na China ou na Indonésia. A grande parte das aventuras do Simba se dão sempre na China, na Indonésia e na Índia também, embora eles confundam lá, muitas vezes o narrador fala Índia, quando na verdade eles estão falando da Indonésia. Tem ali uma certa confusão geográfica. E aí na penúltima aventura ele vira uma espécie de embaixador, ele acaba tentando estabelecer relações comerciais entre esses dois reinos, aí ele volta para Bagdá, ele se cansa, só que o califa dessa vez é diferente. O califa convida ele, já que ele ficou famoso por essas viagens todas, o califa convida ele para voltar para esse país estrangeiro, lá eu acho que é na Indonésia, e para estabelecer uma rota comercial assim, fixa. Aí ele volta, só que claro, ele de novo naufraga, e essa viagem que demora mais tempo, parece que demora 20 e poucos anos, essa última saída dele. Até o momento que ele volta, no final, depois da sétima viagem, e aí ele está, digamos que já em paz com o espírito de aventura dele. E depois, então, a gente percebe, né, naturalmente, isso é bem bonito no conto, que o Simba, o terrestre, acaba primeiro ganhando, a cada história que ele ouve do Simba o Marujo, ele ganha um dinheiro, o que já ajuda bastante a ele, né, já deixa ele, digamos, mais confortável do ponto de vista econômico, e ele também tem uma espécie de um entendimento que a vida muitas vezes não é somente, né, você se lamentar, ficar ali dando duro no seu trabalho, porque existe um momento em que a vida é aventura também. Enquanto um era sedentário, né, o outro era totalmente aventureiro e, né, e gostava de viajar. E aí acho que fica claro essas duas esferas, a rigor, talvez, né, pelo fato dos dois se chamarem Simba, talvez sejam duas esferas da mesma pessoa, né, o lado oposto de uma mesma personalidade, imagino. Essa é a história. Meu nome é Andrea e a primeira vez que eu escutei a história do Simba o Marujo, eu acho que eu devia ter uns 6, 7 anos, que foi na verdade num livrinho que eu li para a escolinha. E aí depois, um pouquinho depois, eu vi um filme, que eram coleções, e aí tinha a história do Simba. E aí, o que eu lembro da história do Simba, para começar, é que ele morava em Bagdá, e a história começa com um carregador, o Rimbad, se eu não me engano, que passa em frente à casa dele e começa a maldizer ele, porque o morador daquela casa tem uma vida maravilhosa, e ele, Rimbad, o carregador, trabalha tanto e é tão pobre. E aí ele começa a falar isso alto, e um funcionário do Simba ouve e volta lá pra casa. Depois ele volta e chama o Rimbad pra entrar, que o Simba tinha convidado ele pra entrar. E aí o Simba começa a conversar com o Rimbad, o carregador, e aí ele fala: se você acha que eu tenho tudo isso fácil, se foi
tudo isso assim, fácil que eu consegui, está muito enganado. E aí ele começa a contar a história de vida dele, que ele passou por 7 grandes aventuras, se eu não me engano. E uma que eu lembro bastante foi aquela que ele tá no barco, daí eles param numa ilha, que eles acham que é uma ilha, e na verdade é como se fosse a cabeça assim, de uma baleia. E aí ele se ferra porque o barco vai embora e ele tem que ficar um dia e uma noite inteira nadando. E aí por muita sorte ele consegue chegar numa outra ilha, onde ele encontra funcionários de um rei. E aí ele quer descobrir como que ele faz pra voltar pra Bagdá, alguma coisa assim, que ele quer voltar pra casa dele. E bom, e aí no fim ele acaba encontrando o capitão que estava no barco no dia que eles desembarcaram lá na ilha da baleia, e acaba conseguindo voltar pra casa. E ainda tem uma historinha desse capitão, que aí o Simba chega pra ele e fala assim: ah, de quem são esses móveis que você tá vendendo? E aí o capitão fala: ah, isso aqui era do Simba, o marujo, só que ele se afogou. E aí eu resolvi vender pra pegar o dinheiro, pegar o lucro e dar pra família dele quando a gente voltar pra casa. E aí o Simba fala: ah, capitão, sou eu. E aí primeiro o capitão não acredita, mas depois os companheiros do Simba vão lá e eles veem que era o Simba mesmo. E aí ele super agradece o capitão pela lealdade, pela honestidade de pegar os bens de um homem que ele julgava morto e vender pra dar o dinheiro pra família, e oferece bens pro capitão. Enfim, eu sei que tem essa troca assim de gentilezas, digamos, e aí ele volta pra casa. E aí ele continua contando outras histórias pro Rimba, o carregador, e no fim da história ele fala assim: então, se você acha que tudo isso que eu consegui foi de graça, você tá muito enganado. E aí o Rimba ele acredita. E aí ele fala assim: ah, eu passei por todos os males do corpo e da alma que alguém pode sofrer. E aí você não acha que eu mereço agora viver uma vida tranquila? E aí o Rimba fala: sim, senhor, você merece ter uma vida tranquila até o final dos seus dias, ou alguma coisa assim. Aí eles acabam virando amigos, e na última história o Simba dá dinheiro pro Rimba e aconselha ele fala assim: ah, pra ele largar o emprego dele, que ele já tinha trabalhado muito, já tinha sofrido pra caramba, e todos os dias voltar na casa do Simba pra ter um banquete e pra comer com ele todo dia. E bom, acho que a moral da história que a gente pode tirar é que as coisas não vêm facilmente, que a gente tem que batalhar muito pra conseguir o que tem. E outra coisa que eu tiro é que nem tudo é o que parece. Que o Rimba, antes dele saber da história de verdade do Simba, ele achava que era um cara que tinha vida fácil, que caiu tudo do céu. E depois ele descobre que ele teve que sofrer muito, que ele teve que lutar muito pra conseguir a riqueza e a vida tranquila que ele tinha agora. Então, eu sou um apaixonado por contos de fada. Eu trabalho aqui na Casper, sou professor de técnica de redação e de língua portuguesa. E aí, né, tem um bimestre aqui do curso em que eu falo bastante sobre narrativas tradicionais. Não só contos de fada, assim, eu uso aquela definição que é do Câmara Cascudo. Tem contos de transformação, contos etiológicos, contos de maravilhamento. Tem lá, ele faz uma classificação dos contos de fada, ou dos contos que ele chama de contos populares. Eu acho assim, todos eles têm um conteúdo, primeiramente, narrativo, metalinguístico. Todos eles trabalham com a ideia da linguagem, de uma recuperação verbal do que seja mesmo a exposição do ser humano. Outros, quase todos, trabalham com conteúdos muito antigos, muito arcaicos, ligados aos primórdios da humanidade. Então, para mim, eles são fundamentais. Depois, mais recentemente, a gente começou a criar uma especialização de uma abordagem mais psicanalítica, psicológica, que também é interessante, mas não se restringe, né, somente a esse modelo. Algumas literaturas já sofisticadas se apropriam dos contos de fada para criarem, né, incorporarem nas literaturas esse padrão dessa espontaneidade. Mas eu acho assim, aí eu concordo um pouco com o Walter Benjamin. Uma narrativa sempre é uma experiência que é irrepetível. Então, lê isso aqui, lê a Odisseia, lê As Mil e Uma Noites e tal, você fica encantado, primeiramente, pelo que é narrativa. Tem um conteúdo que é psíquico, que não é só psicológico, tem mais uma energia psíquica,
filosófica, existencial, que leva o leitor assim ao arrebatamento. Você fica maravilhado de... Quando li a primeira vez, eu ficava encantado, porque é uma engenhosidade muito grande do espírito humano fazer esse tipo de aventura. E acho que hoje, infelizmente, o leitor médio não está preocupado com isso. Ele está preocupado mesmo com um caráter que seja espetacular ou imediatista, assim, tudo tem que ter um efeito mais imediato, né? Tem um alemão que é o Christopher Turk, que chama de sociedade excitada. A gente está sempre sendo muito excitado. O cinema hoje é de excitação, o cinema tem que ser 3D, a imagem tem que ser hiperrealista. E aqui tem uma coisa, por exemplo, que é uma categoria que o homem ainda não conseguiu abandonar, que é fantasia criadora. O cinema hoje é muito imaginativo, ele tem muita imaginação. Só que aqui tem uma outra categoria que o Hegel estuda no curso de estética geral, que é fantasia, que é diferente. A imaginação te dá uma imagem, digamos, e você consome essa imagem passivamente, que é o que o cinema faz. Você vai lá ver, sei lá, filme Homem-Aranha. Todas aquelas imagens estão dadas previamente e você consome passivamente aquilo, né? Tem lá uma engenhosidade sim, mas é de uma imagem, digamos que autoritária, que submete todo mundo à mesma experiência, né? Que alguns chamam inclusive de vivência. Aqui não. Aqui tudo é construído artesanalmente. Aqui a fantasia prevê que o seu espírito perceba que tipo de gigante é aquele, que tipo de embarcação é aquela, quem é o Simba mesmo, por que tem o duplo, nada é dado previamente. Você tem que negociar os sentidos à medida que a história vai acontecendo. Então, isso que a gente chama de fantasia criadora. E acho que as ações da fantasia criadora hoje estão totalmente embaixo. Então, com a cultura árabe, eu acho que tem aquela ideia primeira, que é da estrutura narrativa em forma de arabesco. Os árabes adoram, o que sempre assim, causou muita sensação na literatura ocidental, sobretudo na literatura do Borges, nessa literatura que gosta do fantástico. Eles conseguem fazer uma narrativa que é central, que tem um núcleo, e essa narrativa vai se desdobrando em outras pequenas narrativas que têm relação sempre com aquele núcleo central. Então, a ideia do Simba sempre é sair, viajar, se aventurar e voltar. Então tem essa relação imediata com o núcleo, mas ela mesma tem autonomia em partes separadas. Então acho que o arabesco narrativo vem daí. É uma estrutura que sempre vai sendo acrescida de outros episódios, outras aventuras, o que dá, propriamente, reforça bastante o caráter épico. Porque na literatura épica sempre tem a ideia da inclusividade total. Sempre cabe mais um episódio. Sempre o sujeito está viajando e ele está tão aberto ao mundo que sempre cabe alguma outra coisa acontecer. Tanto que algumas histórias aqui, por exemplo, elas estariam centradas num único personagem, mas sempre depois esse personagem acaba apresentando para o Simba um outro, um terceiro, um quarto e tal. E aí acho que isso é tipicamente da cultura oriental. O Simba, eu acho que ele faz parte de uma ótica, digamos que de uma percepção que é uma percepção do mundo que é construída artesanalmente, em que o mundo aparece para o sujeito como experiência. E aí o mundo propõe para o sujeito um critério que é uma longa construção histórica, que é o critério da subjetividade. Então aqui cada leitor tem uma experiência pessoal, que por meio da sua fantasia consegue fundir com a narrativa, e aí ele cria artesanalmente, digamos, esse padrão desse mundo que é construído, primeiro, por concentração, de maneira consecutiva, de maneira simbólica, significativa, blá 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 blá. Então digamos que já uma construção teórica sobre isso, a rigor. Hoje não, as narrativas do cinema hoje elas trabalham basicamente com uma percepção rápida, desconcentrada. Alguns autores inclusive dizem, né, que é uma percepção que subjuga todo mundo ao mesmo domínio. Hoje a aceleração da tecnologia, o celular, o computador, o videogame, prevê que todo mundo seja muito produtivo e que o olho reconheça dados ou reconheça padrões. E o olho aqui da literatura, por exemplo, desse tipo de literatura, é um olho que capta ou que colhe experiências, que é diferente.
Eu acho que tem uma dinâmica, tem um autor contemporâneo que é professor de História da Arte nos Estados Unidos, que é o Jonathan Crary, e ele fala sobre isso, sobre o livro dele se chama Suspensões da Percepção, Atenção, Espetáculo e Cultura Moderna. A nossa percepção hoje está suspensa para uma produtividade. O olho que está olhando a tela do cristal líquido é um olho que precisa reconhecer padrão o tempo todo, é o olho do game, você tem que estar ali sendo produtivo. Diz o Jonathan Crary que esse olho precisa manter você sob controle o tempo todo de produtividade. A literatura é a coisa mais improdutiva que existe. Uma grande narrativa não tem nenhuma produção para além dela mesma. Assim, para você se encantar com isso aqui, se perder, perder a noção de tempo, porque aqui você não vai ler para adquirir informação. Até posso resumir, né? Eu resumi para vocês aqui rapidamente como é que se estrutura a história. Só que a leitura é insubstituível. Então acho que tem uma coisa aqui que é artesanal, que não é produtivo, graças a Deus. E no mundo da mercadoria, no mundo do capitalismo, no mundo dessa aceleração, dessa produtividade, tudo tem que virar produto. Né? E o produto hoje, eu trabalho numa faculdade de comunicação, o produto hoje sobretudo se chama comunicação, informação. Eu tenho que transformar isso em uma informação para um game, para um filme em 3D, para uma coisa que seja interativa. Não, deixa o sujeito ler isso aqui e você perder na página. Pode ser que ele entre na história. Acho até que tem um pouco a ver com a própria narrativa aqui. Por isso que eu acho que as narrativas orientais têm essa capacidade de serem também metalinguísticas. Porque o Simba, o Marujo, jamais se intimidou diante da aventura. Ele vai e se perde mesmo. O objetivo dele é se perder. Se ele tivesse muito escrúpulo, muito cuidado e tal. Tanto que é interessante, ele perde todo o dinheiro dele e sempre depois consegue todo o dinheiro de volta. Né? É uma experiência, acho que das mais transformadoras, essa da literatura. Quando a criança é convidada a exercer fantasia criadora com contos de fada, perfeito. Só que na indústria cultural, rapidamente esses conteúdos migram para um conteúdo assim, imaginativo, espetaculoso e maravilhoso no âmbito de uma mercadoria a ser consumida. Eu, por exemplo, sempre acho assim, a história vale por ela mesma. Se as crianças tiverem a vontade de ouvirem, né, caso elas não consigam ler ainda, ou então lerem as histórias e o professor, o mediador, não sei, o adulto, fizer um trabalho ali de estímulo à fantasia, perfeito. O problema é que assim, a criança hoje em dia é estimulada a sair da FINAC, da cultura, com o kit, o DVD, o jogo, a brincadeira, a lancheira, toda uma série de bugigangas e produtos ali. Nada contra estampar uma figurinha popular na lancheira da criança, não é isso. Mas assim, essas coisas estão sempre a serviço de uma aquisição mercadológica. Essas histórias antigas, elas são ligadas ao que a gente chama de literatura sapiencial, que é uma literatura de sabedoria, de conteúdos muito originais e que trabalham com a ideia de conhecimento, de aquisição, de uma capacidade ética. E hoje, por exemplo, a literatura sapiencial não está em moda. Hoje a literatura tem que ser espetacular, né? As narrativas têm que ser, até abriria assim, aspas, elas têm que ser espetaculosas, elas têm que ter muito efeito, elas têm que ter uma vivacidade, uma excitação e tal. Né? Que não faz parte, eu acho que esse critério não faz parte dessas narrativas mais antigas. Tanto que a Odisseia também é um caso, a Odisseia não é aproveitada em âmbito fílmico. Tem muita tradução da Odisseia em português, cada vez mais, mas em filme mesmo não se faz, não se adapta bem para o cinema a Odisseia. É um desafio para vocês pensarem. Sim.